professores, aqui quem vos fala é o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Na ocasião, estudaremos a quinta lição, que tem por título Balaão, quando Deus diz não. O texto principal se encontra no livro de Números, capítulo 23, versículo 8, que diz: Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? O resumo da lição diz o seguinte: devemos estar atentos para as ocasiões em que Deus nos orienta e não ultrapassar os limites impostos por Ele. Nós temos 3 objetivos para esta lição. Primeiro, saber que Balaão ouviu a voz de Deus. Segundo, mostrar que errar é humano, mas não devemos insistir no erro. E terceiro, apontar o que ocorre quando a ambição vence o discernimento. Então, querido professor, nós trataremos hoje sobre a tentação da ambição, das riquezas. O texto bíblico, base para essa lição, está escrito no livro de Números, capítulo 22, versículo do 1 ao 12. É importante que você faça essa leitura com seus alunos. A título de introdução, você pode explicar que estaremos estudando mais um personagem bíblico por nome Balaão. E geralmente quando se fala em Balaão, nós já lembramos de Balaque também. Alguns dizem a história de Balaque e Balaão. Então você retoma um pouco dessa história com seus alunos, pode fazer perguntas sobre a compreensão inicial deles em relação a essa história. Então, nessa lição, nós veremos o quanto a tentação pelo dinheiro, a ambição, o desejo por fama pode atrapalhar um homem de ouvir a voz de Deus e seguir os seus conselhos. O tópico 1 tem por título Um homem que ouviu a voz de Deus. O tópico 2 da lição tem por título Insistindo no erro. E o tópico 3, Quando a ambição vence o discernimento. Vamos então para o tópico 1 da lição. Professor, o que não pode faltar no tópico 1 é você conversar com seus alunos e perguntá-los sobre quem é ou quem foi Balaão. Escute o que eles têm a dizer e nós queremos apresentar para você 2 subsídios que se encontram no livro de apoio da lição. O primeiro está na sua página 57, onde nós responderemos ou veremos junto aos nossos alunos sobre a origem ou o significado do nome Balaão. Seu nome vem do hebraico Bilã, que significa devorador ou engolidor. Balaão é identificado nessa narrativa como filho de um certo Beor, aí você faz essa introdução com eles, natural de Petor, cidade da Mesopotâmia, em Arã. Nós vemos isso no capítulo 22, versículo 5 do livro de Números. A Bíblia relata que ele era um feiticeiro, uma espécie também de cartomante, prognosticador, conhecido nos países vizinhos pelos sortilégios, melhor dizendo, e adivinhações. E por essa razão foi contratado pelo rei Balaque, é por isso que geralmente as histórias vêm Balaque e Balaão, rei dos Moabitas, para amaldiçoar Israel. Então isso daqui é uma citação do pastor Ezequiel Soares, que eu acabo de ler, que está contida no livro de apoio, tá certo? Sobre ainda quem foi Balaão, é importante nós destacarmos para os nossos alunos, e eu vou trazer esse subsídio na página agora 56, que o mesmo pastor Ezequiel Soares vai explicar que Balaão é um exemplo clássico de profeta ou vidente místico capaz de confundir o povo com suas práticas divinatórias. Até hoje é um personagem bíblico controvertido, apesar de a Bíblia não deixar dúvidas de seu caráter corrompido. Em nenhum lugar na Bíblia, e aí é importante nós frisarmos isso,
ele é considerado profeta do Deus vivo, mas sim encantador de encantamentos, de adivinho. Números capítulo 24, versículo 1 diz: Não foi desta vez como dantes ao encontro de encantamentos. Então Balaão não é identificado na Bíblia como um profeta do Senhor, mas ele tinha essa misticidade, ele tinha esse reconhecimento de outros países, digamos assim, sobre o seu caráter ou essa característica mística de adivinhação, ok? Então a gente precisa deixar isso bem destacado. Outro ponto que nós não podemos esquecer, ainda nesse primeiro tópico, é explicar para os nossos alunos quais nações foram convidá-lo, quais nações convidaram Balaão para amaldiçoar Israel. Moabitas e midianitas. E aí, professor, eu quero informar que os moabitas descendem de Moabe, que foi um filho de Ló, parente próximo dos israelitas, não é? Nós vemos a história de Ló anteriormente junto com Abraão. Em Gênesis, capítulo 19, versículo 37. E os midianitas descendem de Midian, que foi filho de Quetura, a mulher de Abraão, ou a mulher tomada por Abraão pós a morte de Sara, a sua esposa. Gênesis capítulo 25, versículos 1 e 2, nós encontramos isso. Então nós podemos frisar isso para os nossos alunos. Sem esquecer, professor, de dar uma rápida pincelada na história das conquistas de Israel quando saíram da terra do Egito rumo a Canaã, tá certo? E aí, eu já vou fazer uma indicação do livro Pequeno Atlas Bíblico de Tim Dowley para ilustrar essa minha fala aqui ainda no tópico 1. Você pode fazer uso de um mapa como este aqui, que mostra o percurso do povo de Israel quando saem do Egito até chegar à Terra Prometida. E vai mostrando as cidades pelas quais eles passaram. Pode explicar quando eles chegam perto de Edom e eles se recusam a deixarem os israelitas passarem pela sua terra. Então eles dão uma volta na terra de Edom, não entram. Então assim, você pode trazer todo esse arcabouço geográfico para que eles tenham uma melhor compreensão dessa passagem mesmo do povo de Israel até chegar em Canaã. E, neste intermezzo, o encontro deles com os midianitas e moabitas, provocando, então, esse confronto, né? Digamos assim. Pois bem, vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico tem por título Insistindo no Erro. Então aqui, professor, é importante nós explicarmos aos nossos alunos o que é ambição. E aí você pode fazer uso do subsídio trazido na lição, na página 35, sobre o que significa ambição. Ambição é um forte desejo de poder ou riquezas, honras ou glórias, cobiça, anseio veemente de obter sucesso. Então nós precisamos refletir hoje sobre como fugir desta tentação, a tentação da ambição, esse desejo incontrolável por fama, dinheiro, riqueza, sucesso. E depois de explicar o significado da palavra ambição, é importante nós fazermos um exercício de análise com os nossos alunos. E aí eu proponho a você, professor, abrir a sua Bíblia junto com eles no texto bíblico e fazer uma análise do texto mostrando os passos dessa tentação. Porque aí eles vão ficar espertos vendo de maneira minuciosa como esta tentação apareceu para a vida de Balaão. Então, vejamos rapidamente no texto bíblico. Aí você pode começar a ler com eles, pode reler de repente o texto bíblico. E aí eu quero lhe ajudar, professor, a identificar alguns passos, né, dessa tentação.
Primeiro, no versículo 6, diz assim: Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Olha agora. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então, o primeiro passo aí da tentação foi o elogio. Observe que a tentação aqui começa com o elogio. Balaão, quem você amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Quem você abençoar vai ser amaldiçoado. Em outras palavras, você é o melhor. Olha, Balaão, fora você não há outro. Então, nós prezamos de você. Porque o povo de Israel saiu do Egito, está conquistando várias cidades. Ninguém para eles. O Deus deles, Balaão, eu acho que é forte. Só você para amaldiçoar aquele povo para ver se a gente tem vitória contra eles. Senão a gente vai ser, nós seremos os próximos derrotados. Percebem? Então, professor, mostremos nós aos nossos alunos esse passo para a tentação ou o passo da tentação. A próxima investida dessa tentação foi presente, bens, dinheiros. Onde nós vemos isso? Versículo 7 do capítulo 22 de Números. Versículo 7 diz assim: Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos. Olha aí. O preço do encantamento. Quanto é? Qual o seu valor, Balaão? Nós temos aqui presentes. Nós temos bens. Nós temos dinheiro. Nós temos o preço do seu encantamento. Amaldiçoe e nós te daremos riqueza. Olha como a tentação se apresenta. Elogia, apresenta bens. E mais um, professor, para lhe ajudar. Versículo 17. Honra. Posição. Olha o que o versículo 17 diz. E aí nós vamos ter que ir para a Bíblia, porque não encontramos no texto bíblico da lição. Números, rapidamente, né? 22 e 17. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Olha, grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Quem não gostaria de receber essas palavras? Quem não fica lisonjeado com essas palavras? Então você precisa, nesse ponto 2, mostrar aos seus alunos esses passos da tentação de Balaão. E agora, para fechar, você mostra o tropeço dele. Olha onde ele começa a tropeçar. Vejamos o versículo 18 e 19 ainda. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandamento do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Excelente, Balaão. Parabéns. Ele diz, Balaque pode me dar o que for, em outras palavras. Uma casa cheia de prata e ouro. Eu não vou fugir do que Deus me disser que é para fazer. Mas olha o 19. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Mas Deus já havia dito a Balaão para ele não ir na conversa desses homens, para ele não seguir esse chamado. Mas ele insiste. Ele insiste, ele vai perguntar de novo ao Senhor. E aí é um excelente momento para a aplicação desse texto. Muitas das vezes nós perguntamos algo a Deus e a resposta de Deus é negativa. E nós ficamos insistindo. Deus, será que tem uma brechinha? Deus, será que a gente pode organizar aqui? Deus, será que isso? Deus. Não insistamos com a resposta negativa do Senhor, porque é o melhor para nós. Se Balaão tivesse acabado com a conversa que ele estava tendo com aqueles homens, no momento que Deus disse para não ir com eles, ele não teria desobedecido ao Senhor. Mas ele continua insistindo. E aí o decorrer da história vai mostrar o que acontece com ele. Então, professor, nós não podemos esquecer de frisar isso
com os nossos alunos nesse segundo ponto. E por fim, ainda nesse ponto 2, fale da questão da jumenta. Eu acho que vai ser um ponto forte, já vão perguntar sobre isso. Sempre essa jumenta é alvo de muitos debates, né? Eu quero deixar só uma possibilidade interpretativa, porque nós vemos que Deus diz não vá com eles. Aí depois que Balaão recorre ao Senhor, no versículo que acabamos de ler, o versículo 19, do capítulo 22 de Números, ele vai recorrer ao Senhor, né? Pede para eles ficarem lá, para ele poder conversar com o Senhor. Aí o Senhor vem a Balaão de noite e diz, no versículo 20 do capítulo 22 de Números: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Deus aqui diz, você pediu de novo, então vá. Eu tinha dito para não ir, mas agora eu digo vá. Mas a minha ordem de só falar, só dizer o que eu te mandar, ainda continua. Então só fale o que eu disser. Só que quando Balaão vai, Deus autoriza ele aí, e quando Balaão vai, aparece o anjo. Aí é o episódio da jumenta, que ela vai para um canto, vai para o outro, porque ela vê o anjo do Senhor com a espada desembanhada para matar Balaão. E ela tenta salvar de algum modo ele. E Deus abre a boca daquele animal. E aí a lição enfatiza, e nós precisamos enfatizar também para os nossos jovens, que Deus não usa a jumenta, tá certo? Deus não usou a mula para falar com Balaão. A Bíblia diz que Deus abriu a boca do animal. E ele questionou Balaão por ter apanhado. Depois, o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor. O anjo, sim, tratou com Balaão. Então é só ler direitinho o texto. Deus não usou o animal. Deus abriu a boca e o animal falou aquele momento que estava sentindo. Deus permitiu que isso acontecesse. Então a gente só desmistifica a mula foi usada por Deus, ok? Não. A boca daquele animal foi aberta. Deus fala depois, o anjo do Senhor, ok? Então essas são as nossas dicas para o ponto 2 da lição. Vamos para o nosso tópico 3. Então, professor, vamos para o nosso último tópico da lição, tópico 3, quando a ambição vence o discernimento. Primeiro, nós precisamos frisar para os nossos alunos que, independentemente da posição geográfica, o que Deus disse ou diz a nosso respeito não muda. Na ocasião aqui, o que Deus disse para Israel não mudou. Números, capítulo 23, versículo 8, versículo 19, e Números, capítulo 24, e versículo 5, nós vamos ver Balaque levando Balaão a 3 lugares distintos. Na tentativa de Balaão conseguir amaldiçoar o povo. Mas Deus só mandava Balaão proferir bênçãos. E aí nós conhecemos a história. O que eu quero dizer é para você frisar para os seus alunos que posição geográfica não muda o que Deus diz a nosso respeito. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto que você precisa frisar, eu vou chamar aqui de fórmula de Balaão para Israel pecar. Então, qual é a fórmula que Balaão criou para Israel pecar? Porque ele não conseguiu amaldiçoar. Mas o que é que ele faz? Ele pensa, e aí é uma conjectura minha e eu queria compartilhar com vocês. Ora, a posição geográfica não muda o parecer de Deus em relação ao seu povo. Já mudei de lugar aqui. Balaque já mandou eu ir para vários lugares. Eu tento amaldiçoar, mas Deus só me dá palavras de bênçãos. Então a posição geográfica não muda o parecer de Deus, mas a posição espiritual do povo muda a posição de Deus. Muda o parecer de Deus, melhor dizendo. Números capítulo 25, nós vemos isso. Aí observe comigo na lição. Mulheres orientadas a desviar os israelitas pela sedução
conduzindo-os à idolatria e à prostituição, causando a morte de 24 mil pessoas por meio de uma praga em forma de juízo divino. Capítulo 25, versículo 9 do livro de Números. Nós vamos ver que 24 mil israelitas morreram pela ira de Deus, porque eles mudaram de posição espiritual, se encantaram com as mulheres que foram orientadas, seguiram os conselhos de Balaão para corromperem a nação de Israel. Então frise isso. E a desobediência tem um preço. E aí outro ponto importante é nós mostrarmos para os nossos alunos o que o Novo Testamento fala sobre a doutrina de Balaão. Porque a história de Balaão está no livro de Números. Só que, 2 Pedro, Judas e Apocalipse também fazem menção do nome Balaão. Aí você pode ler com seus alunos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14 e 15. Judas, que não tem capítulo, né? Versículos 10 e 11. E Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Sempre estará se referindo a Balaão como sinônimo de prostituição, iniquidade, pecado. Então a doutrina de Balaão é essa, é do pecado, é da prostituição, é da idolatria, é da adoração a outros deuses. Mostre esses versículos para os seus alunos, não esqueça. Nós precisamos apresentar ainda a misericórdia de Deus manifestada para a nação de Israel por meio do sacerdote Finéias, de sua sã. Porque no capítulo 25 de Números nós veremos que esse sacerdote desvia a ira de Deus, mantendo o zelo do Senhor entre o povo. Ele mata os responsáveis por terem desviado o povo, terem caído nos conselhos de Balaão, ou na tentação provocada pelos conselhos de Balaão. Números capítulo 25, versículo 11 e 12, nós veremos isso. E por fim, professor, precisamos mostrar que Balaão morre pela sua desobediência. Onde nós encontramos a morte de Balaão? Josué, capítulo 13, versículo 22. Mostre isso aos seus alunos. Explique a eles que nós não podemos ceder à tentação da cobiça, desejo por riqueza, por fama, por sucesso, como Balaão cedeu. Agora vamos para nossas dicas pedagógicas. Olá, professores! Mais um momento de dicas pedagógicas para você enriquecer a sua aula. Primeiro, nós queremos lembrá-lo do nosso manual. Isso mesmo, Manual do Jovem para Resistir à Tentação. Acompanhe de perto a evolução desse manual dos seus alunos. Acompanhe a cada lição, peça para ver, corrija alguma coisa que se faça necessário corrigir. Oriente eles como eles devem fazer o manual. Ajude-os, professor. Acompanhe de perto. Porque será uma bênção nós conseguirmos terminar todo esse manual. Servirá como um recurso para que seus alunos, quando quiserem, possam chegar nele e relembrar excelentes conselhos práticos para a sua vida. Então, nós contamos com você para fazer essa dinâmica que envolve todo o trimestre, o nosso Manual do Jovem para Resistir à Tentação. Ah, professor Pedro, eu não estou sabendo desse manual. Não tem problema. Volte agora os vídeos. Acompanhe o nosso primeiro vídeo desse trimestre, que está lá bem explicadinho como você deve fazer, qual é a nossa sugestão da dinâmica trimestral para essa lição que estamos estudando, tá certo? Então você vai entender bem direitinho como confeccionar e fazer junto aos seus alunos o Manual do Jovem para Resistir à Tentação. Nossa segunda dica pedagógica é que você faça o que a lição sugere. A lição, desta vez, traz uma adaptação da Bíblia de Estudo, aplicação pessoal da CPAD, um quadro
sobre o personagem Balaão, trazendo seus pontos fortes e êxitos, suas fraquezas e erros, lições de sua vida, informações essenciais. Então você apresenta esse quadro para os seus alunos, conversa um pouco sobre eles, com eles, né, sobre o quadro, e a lição sugere que você enfatize o fato de que a ambição pode nos fazer ignorar as orientações de Deus, levando-nos a uma vida de iniquidades. E por fim, não menos importante, a nossa dinâmica, a nossa dica pedagógica para a aula deste próximo domingo sobre Balaão, nós intitularemos de Continuando a História. Como você vai fazer isso? Você vai dividir a sua turma em no mínimo 2 grupos, dependendo do tamanho, pode ser 3 ou 4 grupos. Você vai pedir para cada grupo criar um final diferente na história de Balaão. A história de Balaão vem tranquila, ele vai obedecendo a Deus, ele vai dizendo o que Deus manda ele dizer, só que no meio da história ele começa a apresentar quedas na tentação. Ele recorre a Deus quando não era para recorrer mais, porque Deus já tinha dito para não ir. Ele agora dá conselhos a Balaque para que ele envie mulheres, deixe as mulheres se misturarem com o povo de Israel, tentando tirar o povo de Israel da sua santidade. Então a história de Balaão termina ruim. A gente vai propor um final diferente. Então cada grupo vai apresentar para você, professor, e para eles mesmos, né? Um grupo apresenta para toda a sala. Cada grupo vai ter esse momento de apresentação. E aí você reserva uns 10 minutinhos da sua aula, 10 a 15 minutos da sua aula, para que eles pensem rapidamente um final diferente. Como Balaão deveria fazer? Qual seria o melhor final? O que Balaão deveria ter feito? O que Balaão deveria ter pensado? O que ele deveria ter executado que ele não fez? Como a história dele seria diferente? É isso. Traçar uma nova história, um final feliz, digamos assim, na vida de Balaão. Tá certo, professor? Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, marca as notificações. Que Deus te dê uma aula abençoada. Que você consiga interagir muito bem com seus alunos, que eles gostem e que dê tudo certo para a glória de Deus. Até a próxima semana, em nome de Jesus, que Deus os abençoe.